Então, pessoal, nos recipientes de cor amarela ou meio alaranjado, eh, depende muito do material e a cor que ele vai ficar, mas geralmente a gente fala que isso é amarelo. Nós colocamos os resíduos que são do tipo metal, qualquer tipo de metal. Então, quais são os exemplos que nós colocamos aqui? Latas de alumínio, latas de produtos alimentícios, tampas de garrafas, embalagens metálicas de congelados, pregos e outros tipos de materiais similares que sejam de metal. Coloquei duas informações importantes aqui. Latas de tinta contaminadas com resíduos de tinta são considerados resíduos perigosos, ou seja, eles não são considerados materiais recicláveis do tipo metal. Então, a gente não pode colocar aqui nesse tipo de recipiente. A gente deve acondicionar ele como um resíduo perigoso. E, além disso, produzir alumínio a partir da reciclagem de materiais do tipo de metal utiliza 95% menos energia que produzir a mesma quantidade a partir do seu minério, que é a bauxita. Então, é muito importante que a gente recicle esse tipo de material também. Em recipientes com a cor marrom, nós geralmente acondicionamos os orgânicos. E o que é o orgânico? Sobras de alimentos, pó de café, saquinho de chá, folhas secas, grama, casca de frutas, verduras, ovos, palitos de dente, madeiras de pequenas dimensões e outros resíduos similares a esses que eu comentei. Bom, e no recipiente de cor cinza, nós acondicionamos os rejeitos. Então, nós já vimos em aulas anteriores o que é rejeito, que é diferente de resíduo. E aqui nós vamos comentar alguns tipos de rejeitos que nós também já comentamos nas outras aulas. Então, o que é exemplo de um rejeito? Guardanapos, lenços de papel, papéis sanitários, etiquetas adesivas, papel celofane, papel ou embalagem, né, que seja metalizada, guardanapos, bitucas de cigarro, adesivos e outros materiais similares. Então é importante também a gente observar isso aqui, ó. Papel e embalagem metalizada não é reciclável, ou seja, é mais um material que a gente está produzindo quando a gente consome algum material que vem embalado em algum papel ou embalagem metalizada. É só mais um rejeito que a gente está colocando na natureza sem que não tenha nenhuma uma possibilidade de reciclagem. Às vezes a gente consegue achar um outro tipo de aproveitamento para essa embalagem. Eu não consigo pensar aqui agora o que a gente poderia fazer. Mas, às vezes, olhando aí na internet, a gente consegue ter algumas ideias. Mas é ideal que a gente evite comprar produtos em que venha nessa embalagem aqui, metalizada, que, que não favorece a reciclagem desse produto. Então, é importante aquela questão do repensar. É importante a gente repensar essa questão dos produtos que a gente consome. Atualmente, muitas embalagens trazem informações sobre em qual coletor depositar o resíduo após o uso ou consumo do produto. Vale a pena verificar para evitar dúvidas. Então, além de às vezes vir escrito no próprio recipiente qual tipo de produto a gente deve colocar ali, se é um resíduo, qual resíduo, se é papel, se é metal, se é madeira, ou se é rejeito ou produtos orgânicos. Na própria embalagem dos produtos que a gente consome, muitas vezes vem essa informação de onde a gente deve descartar. Então, se ficou com dúvida, não lembra a cor, também pode conferir na embalagem desses produtos para nos ajudar a fazer essa reciclagem. A reciclagem dos copos plásticos ainda é pouco viável. Então, para evitar que grande quantidade deste material continue sendo encaminhado para os aterros sanitários, é bom que nós adotemos o uso de canecas no ambiente de trabalho, na escola ou onde quer que vocês estejam, na academia. E se não for possível, o que a gente vai procurar fazer? Utilizar o mesmo copo várias vezes ao dia, aumentando a vida útil. Então, ao invés da gente ir lá pegar um café, colocar no copo, descartar. Na hora de pegar água, vai lá, coloca no copo, descarta o copo. Daí 30 minutos vai lá pegar água, pega outro copo, outro cafezinho, outro copo. Então não, vamos evitar fazer isso. Se a gente não consegue ter a caneca ou uma garrafinha, seja o que for,
a gente vai tentar usar o mesmo copo várias vezes ao dia para evitar esse desperdício. Bom, aqui eu peguei essa tabela no mesmo material, no mesmo lugar onde eu peguei para fazer esse material da aula, e eu achei ela bem interessante. Eu não vou destrinchar tudo isso aqui, senão a nossa aula fica muito grande, mas aqui ele coloca uma tabela de recicláveis e rejeitos. Então, do papel, o que é considerado reciclado aqui, de materiais que vêm do papel? Então, o que a gente pode colocar na coleta seletiva? Aí aqui ele coloca quais tipos de materiais são viáveis de serem reciclados. E aqui do outro lado ele coloca o que é rejeito, que vem do papel, que a gente não coloca junto com esses papéis reciclados. Eles já são considerados rejeito e devem ser descartados de forma ambientalmente adequada. Então tem essa tabela para o papel, para o plástico, o que vai para a coleta seletiva e o que é rejeito, deve ser descartado. Para o vidro, o que é para coleta seletiva e o que que deve ser descartado logo de cara. E para o metal, o que vai para coleta seletiva e o que é considerado rejeito e não deve ser misturado com os materiais da coleta seletiva.